Oi, meu nome é Bianca, eu sou aluna de graduação da Unicamp e eu vou apresentar a comunicação utilizando o software livre LiliPond para a educação musical inclusiva do deficiente visual. Ela faz parte do meu projeto de iniciação científica em andamento pelo PIBIC chamado Tecnologias de Suporte para o Professor para o Ensino Inclusivo de Música. O objetivo dessa iniciação científica é buscar por ferramentas inclusivas que auxiliem em sala de aula para criar um ambiente de ensino inclusivo. O foco é nas escolas regulares, em escolas regulares onde tenham alunos com e sem deficiência visual. Para isso, a busca foi de softwares que possibilitem a acessibilidade recíproca. E essa pesquisa não busca substituir a musicografia Braille. É uma busca por ferramentas complementares. No ensino, uma complicação muito grande do uso da musicografia Braille para o deficiente visual é que ela é mais difícil para interagir com a musicografia tradicional, gerando uma dificuldade de comunicação da escrita entre os alunos. E existem poucas partituras transcritas para o Braille, apesar de terem alguns espaços que criam partituras em Braille, ainda existem muito poucas. A musicografia Braille, ela possui 64 caracteres para representar várias informações diferentes, não só musicais. Textos, matemática, química. Ela possui uma lógica diferente da musicografia tradicional, a musicografia Braille. Então, dentro da musicografia tradicional, o Dó é representado pela letra C, enquanto na musicografia Braille é representado pela letra D. E por ter só 64 caracteres para representar todas as informações de uma partitura, às vezes é necessário usar mais de uma célula Braille para poder representar uma única nota. Então, células Braille podem representar coisas diferentes dependendo do lugar onde elas estão. E isso traz uma subjetividade que é preciso um estudo um pouco mais detalhado para conseguir entender algumas coisas. A musicografia Braille, a partitura em Braille também tem um alto custo para impressão, o que dificulta o acesso a partituras em Braille. A metodologia usada foi, primeiro, buscar softwares que correspondam à ideia de desenho universal e que possuam uma interface acessível para gerar essa acessibilidade recíproca, para que os alunos tenham autonomia para ler, escrever e interagir entre eles, sendo eles com ou sem deficiência visual. E dentro dos softwares levantados, avaliar a interação deles com as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, que aqui na pesquisa foram usados leitores de tela, o JAWS e o NVDA, e a linha Braille. A avaliação dos softwares levantados mostrou que a maior parte dos softwares comerciais são interessantes, mas eles têm um preço muito elevado, o que dificulta dentro de um ambiente de escola regular pública, por exemplo. A busca, então, foi por softwares livres, que são gratuitos e podem ser modificados, se adaptando à realidade. E a maior parte desses softwares livres encontrados são muito básicos, então são só para escreverem melodias numa única linha, ou pararam de ser atualizados há algum tempo, o que faz com que eles não sejam compatíveis com as novas versões de leitores de tela. Os músicos que não têm deficiência visual muitas vezes usam softwares de edição de partitura que são gráficos, e isso também complica um pouco essa interação. Dentre os softwares que a gente pesquisou, o que se mostrou mais interessante foi o LiliPond, que é um software de criação e edição de partituras com linguagem em texto. Então, todas as informações contidas na partitura
são feitas a partir dos caracteres do teclado, o que faz com que ele seja completamente lido por um leitor de tela. E ele usa as mesmas convenções da musicografia tradicional. Então, as letras de A a G para as notas, sendo A, Lá, B, Si e etc. Assim como os números, 1 para semibreve, 2 para mínima, 4 para semínima e assim por diante. As vantagens do LilyPond. Ele tem uma programação em linguagem C, que é uma linguagem relativamente simples e que permite a personalização, podendo se adaptar a cada pessoa. Os comandos dentro do LilyPond são usados com marcadores, então é fácil de achar eles. O software pode importar arquivos em XML, que quase todos os softwares gráficos de edição de partituras exportam em XML, e quando você importa, ele já aparece a partitura em texto no LilyPond. E o LilyPond gera, ou pode gerar, arquivos de MIDI e PDF. O arquivo em PDF sai uma partitura na escrita da musicografia tradicional, podendo ser lida por pessoas que não têm deficiência visual, e para o próprio professor corrigir. E o MIDI pode ser usado para escuta. Além de ele poder interagir com outros softwares, como manipular o som do MIDI através do Audacity. E o Frescobaldi, que é um outro software que lê as partituras do LilyPond e mostra a escrita tradicional em tempo real. Mas ele é para ser usado por pessoas que não tenham deficiência visual, porque ele não é lido pelos leitores de tela. O uso dele, para usar ele, não é necessário conhecimento da musicografia Braille, e ele possibilita a troca entre os alunos numa mesma linguagem, que é o foco da pesquisa. Os pontos que ainda estão para serem resolvidos dentro do software e que fazem parte da minha meta final da pesquisa é que a linguagem de programação pode ser um pouco mais difícil para pessoas que não tenham familiaridade com a programação. A inserção de comandos ela precisa ser em uma ordem específica para gerar o MIDI e o PDF. Então, às vezes, qualquer comando em ordem trocada já não gera. E os comandos são escritos em inglês. E o inglês pode ser uma dificuldade. Mas, até o momento, o que se tornou mais promissor foi esse software. As considerações finais são que essa pesquisa tem o intuito de buscar complementos e não substituir a musicografia Braille. A procura pela autonomia da pessoa com deficiência, a partir de todas as possibilidades que ele possa conseguir ser livre para escrever as partituras, para ler as partituras, sem precisar de outras pessoas. E que dentro de tudo isso, o LilyPond é a saída mais interessante para gerar essa interação mais efetiva entre a pessoa com deficiência visual e as pessoas com visão normal. Essas são as referências do PowerPoint. Espero que vocês consigam entender, esteja tudo bem. E qualquer dúvida, entre em contato. Obrigada.